Certo, gravando lá já. Tá, hoje acho que a gente fica mais aqui só no Excel aqui, ó. Mostrar alguns exemplos aqui, explicar o funcionamento da memória virtual por aqui, certo? Então, ó, é como se eu tivesse aqui, isso é a minha memória virtual. Essa é uma representação desse tipo aqui, né? Essa representação pode ser o processo inteiro que ele dividiu em pedaços. Então, como se fosse do A até posição 30 aqui. Ontem eu tinha até colocado lá como se cada um desses daqui fosse uma representação de uma casa que eu tinha comentado. A sala, a cozinha, o banheiro, e aí por diante. Lembra que o processo só carrega na memória física, que é a memória RAM, que é isso daqui, a parte que ele precisa, né? Então, se ele está como se ele estivesse no quarto 1, ele só precisa estar na memória física, na memória RAM, no quarto 1. À medida que ele tem um novo acesso a uma outra posição, seria um outro cômodo, ele vai precisar pegar algum dado daqui e jogar para a memória RAM, certo? Deixar sem isso daqui, só para ficar mais simples aí. Então, aqui você tem a memória virtual, aqui eu tenho a memória física, né? E aí é gerado, a hora que eu estou executando esse processo precisa de uma sequência de acesso, né? Ou seja, a hora que eu estou executando esse processo aqui, eu preciso acessar alguns processos desse daqui, né? Então, isso é o que eu chamo aqui de sequência de acesso, né? Então, dependendo dessa sequência de acesso, pode gerar uma falta de página ou um acerto de página, né? O que é essa falta de página? Quando eu quero acessar uma posição, o A, por exemplo, e ela não está na memória física, não está na memória RAM. Então, isso me gera uma falta de página. Então, como se fosse executando essa sequência aqui, começo pelo A. O A não está na memória física. O que eu tenho que fazer? Ir no HD, pegar o A, como se eu precisasse arrastar o A para uma posição aqui. Essa posição não precisa ser necessariamente em ordem, começar na 0, 1, 2, 3 até a 15. Eu posso colocar o A, por exemplo, em qualquer lugar. Na verdade, isso daqui tem um algoritmo também para ver onde que eu vou colocar o A, né? Mas em sistemas operacionais não entra na matéria, não entra nesses detalhes aí. Então, vamos colocar o A aqui em qualquer posição. Como o A, a hora que eu fiz o acesso, não estava aqui, gera uma falta de página. Depois do A vem o K, também não está aqui. Então, aumento para 2, pego o K e jogo em uma posição qualquer aqui. Depois vem o M. O M não está aqui também. Jogo o M em uma posição. Depois do M, continua o funcionamento. Isso é similar um pouco a cache, né? Depois do M, B também, ó, não tinha marcado aqui. O M gerou mais uma falta de página, que é o terceiro. Depois do M, vem o B. Não está aqui. Mais uma falta de página, coloco o B em alguma posição. Depois do E, acessa o A. Ó, agora bateu. Ó, o A já está aqui na memória física, né? Então, isso é um acerto. Um aqui para o acerto. Acessou o A. Acesso o L, né? O L não está aqui. 5. Pego o L e jogo em uma posição para cá. R, mesma coisa. Não está aqui. Jogo o R em uma posição. É uma falta de página também. K de novo, ó. O K mais um acerto. O K já está aqui. Certo? Depois, B, de novo, ó. Outro acerto. Então, 3, porque o B já está aqui. C, o C não está aqui. Se não está, é uma falta. Jogo o C em alguma posição. E C, de novo, então o C já está aqui agora,
A4, certo? Então, aqui é montando como funciona aqui a contagem da falta de página e de acerto de página. Então, a ideia é que eu tenha mais acertos do que falta. E se eu tenho um acerto, quer dizer que o dado que eu estou acessando já está na memória RAM. Se o dado não está na memória RAM, eu preciso ir no HD buscar essa informação. E ir no HD buscar essa informação demora mais. Então, o acerto é melhor do que a falta de página. Só que essa quantidade de falta de página depende da sequência de acessos. A sequência de acesso depende do que o processo está fazendo. Isso daí não depende do sistema operacional. Pensando, é como se fosse lá, se cada um desses daqui fosse um cômodo da casa. Pensando na ideia do personagem andando na casa. Não tem como o sistema operacional saber qual cômodo ele vai visitar desses daqui para tentar aumentar a quantidade de acerto, né? Então, não depende do sistema operacional esse tipo de acesso aí. Depende do que eu estou fazendo no processo, depende do que eu estou fazendo aqui no Word, no Excel e aí por diante, certo? Então, aqui, o sistema operacional realiza essa contagem aqui da falta e do acerto, depende da sequência de acesso, que depende de como eu estou executando o processo. Pode chegar um momento que a minha memória aqui está cheia. F, H, I, A, B, C, né? Como se essa memória RAM aqui estivesse cheia. Se eu tiver agora um novo acesso, uma nova solicitação à posição J, que não está aqui, né? O J não aparece nessa relação, como se eu tivesse continuado essa sequência de acesso, preenchido todas essas informações aqui, todas as posições, completei isso daqui, agora tem um novo acesso à posição J. Esse acesso agora precisa levar em conta o algoritmo de substituição, né? Que é, quando isso daqui está cheio, eu tenho que jogar fora alguém. O algoritmo de substituição que decide quem ele vai apagar daqui para colocar o J no lugar. Então, essa é a ideia do algoritmo de substituição. Aí tem alguns exercícios aqui para praticar o funcionamento desses algoritmos de substituição. Então, o primeiro aqui, ó, é como se é o mesmo, na verdade é o mesmo que eu expliquei na aula passada, mas como esse daqui é algo mais prático, eu vou passar de novo, né? Então, é como se eu tivesse aqui memória virtual, memória física, só com tamanho menor nesse caso. Aqui, 8 posições, de 0 a 7, aqui 4. Eu tenho uma sequência de acessos, né? Nessa sequência de acessos, está descrito aqui como sendo as posições em vez das letras, mas é a mesma ideia, né? Então, aqui, 0 quer dizer que ele está acessando o A. Depois, 1 quer dizer que ele está acessando o B. 7 está acessando o H, e aí por diante. E a ideia é contar quantas faltas de páginas teve com o FIFO, quantas faltas de páginas teve com o LRU, né? São algoritmos diferentes aí para substituição. Só vai contar esses algoritmos a hora que aqui estiver cheio. Então, é um exercício do livro esse daqui, ó. Se o algoritmo FIFO é usado com 4 molduras de páginas, né? Até aqui, ó, moldura de página é a página física, e 8 páginas virtuais, essas daqui. Quantas faltas de páginas e quantos acertos ocorrerão com a cadeia de referência aqui, se os 4 quadros iniciais estão inicialmente vazios. Ele não chama, ele só fala as posições de 0 a 7, mas não usa o A até o H. Eu costumo colocar para indicar como se fosse se ele está acessando a posição A, posição B, que está referenciada com cada uma desses números, certo? Então, com o FIFO, o primeiro caso aí. Pensando na sequência de acessos, na hora que ele acessar o 0, que é o A não está aqui. Então, gera uma falta de página. Preciso colocar o A em alguma dessas posições. Aqui. Depois ele acessa o 1.
Acessar o 1 é o B, também não está aqui. Mais uma falta de página, vou colocar o B nessa segunda posição. Coisa que é importante na hora de resolver isso daqui, eu estou colocando em posições aleatórias, né? Mas vou colocar até aqui na frente, ó. Aqui foi a primeira posição que eu preenchi, essa foi a segunda, né? Que foi com o 1. Depois acessa o 7, ó. Esse daqui é o H. Não está aqui na memória física, mais uma falta de página. Vou colocar o H aqui. Essa foi a terceira posição que eu preenchi. E depois o 2 aqui. O 2 é o C. Vou colocar o C aqui. Então essa foi a quarta linha que eu preenchi. Mais uma falta de página para o C, porque ele não estava aqui. Agora que o FIFO vai entrar em uso. Né? O FIFO é um algoritmo de substituição de página. O algoritmo de substituição só funciona quando está cheia a memória física. Então, eu fiz 4 acessos, foram os 4 primeiros, e preenchi nessa ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que o FIFO fala? O FIFO é uma fila. Né? Então, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser jogado fora. Então, eu vou, na hora que tiver um acesso à posição 3, que é o D, eu preciso jogar fora alguém para colocar o D. Eu vou jogar fora o primeiro cara que entrou. O primeiro cara que entrou foi o A. Então, eu apago o A daqui. Isso gerou mais uma falta de página para colocar o D nessa posição. Vou atualizar esse primeiro aqui. O D foi o quinto acesso. Então, quinto agora. Sempre tem que buscar o cara que está na frente. No caso, agora é o segundo. O quinto acesso, que era o 3, foi o D. Agora eu quero acessar o 2. Né? O 2 que é o C, já está aqui. Então isso gera um acerto de página. Então esse acerto de página do 2, que é o C já está aqui. Depois do 2 vem o 7. O 7 é o H. O H também já está aqui. Isso gera mais um acerto de página. Depois vem o acesso ao 1. O 1 também já está aqui, é o B. Mais um acerto de página. Depois, um acesso ao 0, que é o A. O A não está aqui. Então, gera mais uma falta de página, vai para 6. E eu preciso jogar fora alguém para colocar o A no lugar. Eu vou jogar o que está na frente da fila. Esse é o segundo da fila. Né? O primeiro eu já paguei. Então, esse é o cara que vai ser jogado fora para colocar o A. Agora eu atualizo. Esse cara acabou de entrar na fila, então ele é o último. Então, ele é o sexto. E, por fim, um acesso à posição 3. O 3 é o D. E o D já está aqui. Então, 4 acertos de páginas. Isso com o FIFO. Certo? Então, o exercício ele pergunta quantos acertos e quantas faltas de página teve com o FIFO. Esse daqui. Com o LRU vai ser aqui. Certo? Então, com o FIFO é isso. Certo, agora acho que tá vendo aí. Ó. Tentar dar um Alt Tab aqui mais direto para ver se não caiu nada aqui. Ó. Certo? Então, ó, o FIFO 6 e 4, LRU aqui, a gente tem que ver como que é o funcionamento dele. Então, qual que é a ideia? Está vazio agora, né? E eu tenho essa sequência de acesso. Quero acessar a posição 0. Né? Posição 0 é o A, não está aqui. Gera uma falta de página. Onde eu vou colocar o A? Qualquer posição. Coloco ele na posição 3, por exemplo. Quando eu coloco ele na posição 3, eu tenho que vir nessa tabelinha aqui e preencher ela. Como eu coloquei na posição 3, linha 3, tudo 1, coluna 3, 0, tudo. Então é sempre, acessei a posição 3, linha, tudo 1, coluna, tudo 0. E primeiro eu preencho a linha, depois a coluna. Não pode fazer coluna primeiro, depois linha.
linha, depois coluna. Opa, aqui arrastou. Então foi o acesso à posição 0. Depois tem o acesso à posição 1. 1 é o B. Não está aqui. Mais uma falta de página. Se gerou mais uma falta de página, eu tenho que colocar o B em alguma posição. Ah, vou colocar na posição 0. Coloquei na posição 0, linha 0. Tudo 1, coluna 0, tudo 0. Certo? Feito. Vou para a posição 7. Acessar a posição 7 é o H. Quando eu quero acessar, o H não está aqui. Mais uma falta de página. Né? H preenchido, colocar ele na linha 1. Coloquei na linha 1, linha 1 aqui, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Certo? E depois foi o 7, agora é o 2. O 2 é o B. Opa, o 2 é o C. Também não está aqui. Então, mais uma falta de página para colocar o C na linha 2. Eu coloquei na linha 2, 1 em toda a linha, como é linha 2, 0 em toda a coluna 2. Feito isso para os 4 primeiros. O quinto é o 3. 3 é o D. O D não está aqui. Mais uma falta de página. Só que agora está cheio. Onde eu vou colocar isso, o D, que é o novo? Eu tenho que analisar nessas posições agora. Eu vou ver qual é o menor número. Aqui eu tenho ó, 1, 1001, 1101 e 0. Né? Então eu vou colocar o D na posição que tem o menor valor. Né? O menor valor nesse caso aqui é o 3. Né? Então eu vou colocar nessa posição do 3. Então eu apago o A para colocar o D nessa posição. Se eu acessei a posição 3 aqui, ao colocar o D, preciso vir na linha 3 e atualizar isso daqui. Linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Certo? Só ver que... Depois foi acesso à posição 3, agora eu tenho acesso à posição 2. Posição 2 é o C. O C já está aqui. Então isso é um acerto. Marquei aqui. Só que ao acessar o C nessa posição 2, eu preciso atualizar a linha 2 aqui também. Então linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Atualizei. Depois do 2 tem o 7. O 7 é o H. Também já está aqui, ó. Então é mais um acerto. 2. Acessei a linha 1 da memória física aqui. Então linha 1, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Depois foi o 7, agora o 1. O 1 é o B. Também já está aqui, ó. Então mais um acerto. Como o B está na posição 0, linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0. Depois, um acesso à posição 0, que é o A. Agora, de novo, ó, o A não está aqui. Se não está, é uma falta de página. Né? Onde que eu vou descobrir qual página eu vou jogar fora? Nesses valores aqui. Ó. Vou olhar o menor número. Então, eu tenho 111, 11, 1 e 0. Então, o menor número é a linha 3, quer dizer que eu vou colocar o A na linha 3. Então, o A entra aqui. Se eu acessei a linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. E o último, posição 3. Posição 3 é acessar o D, que não está aqui. Então, mais uma falta de página. 7, mais uma falta de página. Onde que eu vou colocar o D, que é o último? Tem que analisar aqui. 110, 10, 0 e 1110. Então, cai aqui, ó. É o menor valor. Então, vou colocar o D na linha 2. D aqui e linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Então, preenchi toda essa sequência de acessos aqui. Né? O LRU mais falta de página do que o FIFO.
Então, quer dizer que ele acertou mais porque os dados já estavam aqui. Não quer dizer que sempre o FIFO vai ter mais acertos, depende dessa sequência de acessos. Depende de como está isso daqui. Essa sequência de acessos depende o que o usuário está fazendo com o processo que está rodando, né? Então não tem como o sistema operacional saber essa sequência de acessos aqui de antes do usuário rodar. Depende da hora que o usuário está rodando para saber isso daí, certo? Aí, o exercício aqui, um dos exercícios, tem 2 exercícios aqui na aula de hoje, né? O primeiro, ó, vai estar nessa planilha aqui, ó, exercício 1, versão 2. Então, não coloquei esse arquivo do Excel ainda lá, porque eu estava resolvendo ele primeiro, né? O que você vai pegar? A sua sequência de acessos depende do seu RA. Então, nesse exemplo, vai de 0 até 9. A sequência de acesso, você vai pegar o seu RA, acho que é o RA de vocês, a maioria começa com 20. Então, vamos supor que o meu RA é 20, 00 e 1, 2, 3, 4. Você vai preencher o seu RA 2 vezes, né? Então, a hora que você vai preencher, você coloca lá os 8 primeiros números do seu RA, acho que tem um tracinho lá depois e mais um dígito, mas coloca só os 8 primeiros. Então, 2000, 1, 2, 3, 4, depois eu coloco de novo 2000, 1, 2, 3, 4. Essa é a minha sequência de acessos que você vai ter. O que você vai precisar fazer? Pegar, eu tenho um acesso primeiro aqui, 2. 2 quer dizer que você está acessando o C. Joga o C para cá, se o C não estava aqui, conta uma falta de página no FIFO, marca aquele lá primeiro, para você saber qual que é. Depois tem acesso ao 0, 0 é o A, não está aqui, é mais uma falta de página, coloca o A em uma posição qualquer aqui, marca como segundo. Depois, ó, tem mais 2 acessos à posição 0. Então, ele vai acertar na terceira e acertar na quarta. Atualizou aqui, né? E aí, por quê? Então, ó, 2000, os acessos ali, ó, você vai atualizando isso daqui de acordo com o seu RA, certo? Então, aqui, coloca o seu RA 2 vezes e continua essa sequência aqui para o FIFO e para o LRU, certo? Aí, o FIFO, é bom você montar esse primeiro, segundo aqui, que foi o que eu fiz. Para o LRU, você tem que ir atualizando essa sequência dessa tabela aqui que ele usa. Cada vez que você acessar essa página aqui, você precisa atualizar essa tabela, certo? Então, o exercício esse primeiro exercício aqui, versão 1, você precisa resolver isso daí, certo? O segundo exercício aqui, ó, versão 2, mesma coisa. Ó. Aqui tem exercício versão 2, exercício 2, que é esse que eu vou resolver, e o segundo aqui é o que vocês resolvem. Né? Aí esse daqui é como se eu tenho aqui a memória virtual, certo? E eu tenho a memória física, só que aqui tem mais informação. Só que nessa representação, a memória física já está cheia, ou seja, como se eu tivesse qualquer informação aqui. Só que além dessas informações, eu tenho esses dados que seriam daquela TLB, que é a tabela para tradução de endereços aqui. Para fazer isso daqui, aí a pergunta é, eu tenho um novo, como se eu tenho um novo acesso a um dado que não está aqui. Se o dado não está aqui, qual que eu vou jogar fora? É isso que ele quer saber, né? Então, qual página seria trocada pelo NRU, pelo FIFO, pelo RLU e pelo segunda chance? Então, o que eu preciso fazer aqui? Cada algoritmo desse escolhe qual vai jogar fora de acordo com alguns critérios. O primeiro aqui, o NRU, é o algoritmo que escolhe pelas classes, né? Ou seja, o NRU você tem que, deixa eu até achar aqui para mostrar, o NRU ele escolhe de acordo com as classes, que são essas classes aqui, ó. Então eu tenho que achar primeiro, ver se tem alguém da classe 0. Se tem alguém da classe 0, eu jogo ela fora.
Se não tem, vou para a classe 1, classe 2, classe 3. O que é a classe 0? Não referenciada e não modificada. Ou seja, se eu tiver alguém não referenciada e não modificada, que é essa linha aqui, ó, eu vou jogar fora ela. Ou seja, qual página vai ser jogada fora pelo NRU? Página 2. Só isso, porque tem um 00 aqui, ó. Se não tivesse um 00, eu ia procurar um 01. Não tem um 01, vou procurar o 10. Não tem um 0, procuro um 1. Certo? E aí, jogo fora a página 2 nesse caso. Para ver o FIFO já funciona de forma diferente. É fila. Aí eu tenho que analisar o carregado. Certo? Para analisar o carregado aqui, eu tenho que ver qual foi preenchido primeiro. Esse carregado é como se fosse um tempo. Né? Então eu tenho que ver. No tempo 110 entrou o D. No tempo 126 o A. No tempo 140 o F. No tempo 230 o C. Ou seja, o que tem o menor valor aqui do carregado é o que vai ser jogado fora, pelo FIFO. Então o menor valor é o 110. A página é a página 3. É a terceira página que você vai jogar fora. Certo? Então, NRU, vejo as classes aqui. FIFO, vejo o carregado. Né? Segunda chance primeiro. Segunda chance é aquele algoritmo que é o FIFO modificado. Né? Porque você tem que analisar o carregado, mais analisar o R, que é o do referenciado. Então, o segunda chance, como ele é um FIFO modificado, eu preciso ver qual é o primeiro que está na lista do FIFO. O primeiro que está na lista do FIFO é o 110. Se esse bit R aqui for 1, eu vou para o próximo. Certo? Então, o 110 eu não vou jogar fora pelo segunda chance por conta do bit R dele aqui ser 1. Qual que é o próximo depois do 110? 126. Também tem o bit R como sendo 1. Então, não vou jogar fora o 126. Qual que é o próximo? 140. Aí, o bit R desse cara aqui é 0. Então, pelo segunda chance, eu vou jogar a página 2. Página 2. Certo? E pelo LRU, aí eu tenho que usar essas duas posições aqui para preencher essa tabela. Certo? Como que eu faço isso daí? Vejo os tempos aqui. Então, esses tempos, o primeiro acesso foi a posição 110. Foi no tempo 110, na linha 3. Então, eu tenho que pegar aqui a linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Depois do 110, tem o 126, que é na linha 0. Linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0. Depois do 126, foi o 140. 140 na linha 2. Linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Depois do 140, 230 aqui. Então, linha 1, tudo 1, coluna 1, tudo 0. Aí, a última referência, eu também vou precisar fazer isso daí. Então, tem que pensar, fazer na ordem do menor para o maior. Menor 265 agora. Então, é como se acessei essa posição 1 de novo. Então, 1 em toda a linha 1, 0 em toda a coluna 1 do 265. 270 é linha 2. Linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Depois, 270, 280, linha 0. 1, 2, 3, 4, coluna 0, tudo 0. E a última, 285. Então, 285 é linha 3, 1, 2, 3, 4, coluna 3, tudo 0. Aí, preenchi todos os carregados aqui, só olhar qual é o menor número. Né? Ou seja, 110, 0, 100, 1110. O menor é o 1,
Então, a página que vai ser jogada fora é a página 1. Certo? Aí, tem o mesmo exemplo aqui para resolver. A até o H. Aqui já está preenchido, não importa quais são esses valores. Os valores aqui estão diferentes. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão mudar esses valores aqui só. Que é os 8 valores aqui do R e do M. E aí vocês vão mudar isso daí. Vocês vão mudar isso daí de acordo com o RA. Certo? Só um pouquinho, já vejo essa dúvida aí que mandaram. Então, para mudar essas posições, você vai pegar o seu RA aqui, por exemplo. Vamos chutar aqui que é 2000, 1, 2, 3, 4. Né? Você pega 3 dígitos do seu RA, como se fosse 1, 2, 3, 4. Esse valor não pode ser maior do que o 255. Colocou 1, 2, 3, vamos supor que o seu RA, você vai pegar o 1, 2, 3. Né? Coloca 1, 2, 3, 1, 2, 3 vai gerar esses 8 números aqui, ó. Que é 0, 1, 11, 10, 11. Aí você vai colocar isso daqui, ó. 0, 1, 11, 10, 11. Nessa sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. A partir desse número aqui. Ou seja, você tem que pegar o seu RA, ver quais são os 3 números que você vai usar, que não pode ser maior do que 255. Dá para pegar aqui, o melhor é pegar os 3 primeiros aqui, se não for maior que 255. Digita ele aqui, ó, nessa coluna onde está o 1, 2, 3. Vamos supor que você pega o número 234. Mudou os números aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Você coloca 1, 2, 3 é um número, você coloca 2, 3, 4 é outro. Vamos supor que eu vou usar o 2, 3, 4. O que você tem que fazer? Você tem que mudar esses números de acordo com o valor que você vai colocar. Então, se eu usar o 2, 3, 4 ali, eu preciso alterar isso daí. Então, usando o 2, 3, 4, gerou esse número aqui. Então, ó, 3 uns, 1, 2, 3. Depois tem 1, 0, 4. Aí 10, 10. Então, 10, 10. Sempre nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí muda esses valores aqui. Os outros não precisa mudar. Tinha perguntado aqui da tabela do LRU. Tabela do LRU, cada vez que eu acesso uma posição aqui, então vamos usar aquele primeiro exemplo aqui. Certo? É esse, na verdade. Então, ó, usando esse exemplo aqui, ó, acessei, vamos pensar, acessei aqui a posição 2. Posição 2 é o C. Vou colocar o C na posição 1 da memória física, certo? Coloquei na posição 1, eu tenho que atualizar a tabela do LRU. Né? Onde que você vai atualizar? A tabela de acordo com essas 4 posições. Se você colocou o C na posição 1, você vai atualizar a linha 1. Como que eu faço essa atualização? Você vai preencher a linha do que você está mexendo, que é o 1, tudo com 1, e a coluna do 1 também, tudo com 0. Por causa desse acesso à posição C. Agora coloquei o D aqui na posição 3. Pega o 3, agora que é o novo valor que você vai mexer, linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. E aí, por diante. Quando isso daqui estiver cheio, você vai olhar o número que tem o menor valor para descobrir onde você vai jogar isso daí. Se não tiver bit, como assim se não tiver bit R? Bit R, nessa representação aqui, tem que ter representado. Né? Você vai ter os 4 representados. O bit R ou vai ser 0 ou vai ser 1. Se na segunda chance as referências for tudo 1, você volta para o caso, se você passar nas 4, você volta para o primeiro caso e joga ele fora. Como se você passasse a lista inteira, não achou ninguém que é o bit 0, joga fora o primeiro cara. Né? Como se você andou toda a lista, não achou nenhum. Certo? Então, ó, os 2 exercícios aqui, essa versão 2 aqui, ó, dos 2.
né? Aí, deixa eu só apagar aqui, né? Isso aqui não está aqui, e esse também não está preenchido, certo? Aí você vai preencher o seu RA aqui 2 vezes, né? E usa essa sequência de acessos para atualizar as 2 contagens aqui, né? O FIFO é bom você ir marcando aquele primeiro, segundo, desse jeito, na ordem que você preencher, para conseguir saber qual você vai jogar fora. O LRU, você tem que ir para a tabela aqui. Esse é o primeiro. No segundo, aqui já está preenchido, né? Está preenchido, aqui está preenchido, não precisa mudar. Você vai pegar e vai colocar o seu RA aqui, pega 3 números do seu RA, como se fosse o 234, coloca o 234 nessa coluna onde está em vermelho ali, né? Então, se o seu RA é outro, seu RA é 2000, 1, 5, 6, 7. Você tem que pegar 3 dígitos do seu RA. Vamos supor 1, 5, 6. Colocou 1, 5, 6, o número aqui de baixo vai mudar sozinho. Mudou esse número, você vai alterar nesses valores aqui, ó. Eu vou até deixar aqui, ó, em amarelo, ó, ficar mais fácil. Então, 1, 5, 6. Quais são os 4 primeiros números desse número aqui, ó? Você tem 100 e 1, ou seja, 1001. Então, você vai colocar 1001, só que um número em cada uma dessas posições. Então, é 1001, 1, 0, 0, 1. Depois do 1001 é 1100, que é os próximos 4. Então, 11, 1, 1, 0, 0. Agora você faz o exercício usando essa tabela, né? Aí, para ver o LRU, você tem que ver as classes. Para ver o FIFO, você tem que ver o carregado. Para ver o LRU, você tem que preencher isso daqui de acordo com o carregado e de acordo com o último referência. E o segunda chance, você tem que ver o carregado e o referenciado. Certo? Como faz... no Excel que eu vou fazer o upload desse arquivo, né? Então é só você colocar o 156 aqui, ó, mudando o seu número aqui, ele vai calcular isso aqui direto, né? A fórmula é esse daqui, ó, né? É essa fórmula aqui. Como eu vou fazer o upload, é só você colocar o número aqui, ele vai mudar direto, certo? Já vou fazer o upload do arquivo lá. Então, esse daqui, ó, preencher e colocar a quantidade de falta de páginas e de acertos. E o segundo, preenche, vou até deixar apagado, coloca o seu RA, preenche a posição em vermelho, para depois preencher aqui em amarelo. Só um pouquinho. Pronto, vou ter uma tosse aqui. Hoje tá complicada a aula. Uma hora acho que travou, outra hora acho que não. Mas o exercício é isso daí, ó, certo? Só salvar aqui, fazer o upload lá para vocês já. Volta aqui. Então, é esse daqui. Então, ó, só salvar o arquivo. Fecha esse daqui. Faz pra cá. Aqui. Ah, tá. Deixa eu só arrumar aqui, ó, tá XLSX. Vou salvar isso daqui com a versão antiga, que às vezes pode não conseguir. Aqui. Memória virtual 2. Agora com esse daqui, vai. Então, ó, o arquivo tá ali, ó, certo? Aqui. Olha lá, só resolver, coloquei ali, ó, só resolver os exercícios, como eu expliquei no próprio vídeo, ó, nas 2 planilhas aqui, ó. Então, versão 2 e versão 2, né? Que tá já esse arquivo aí que eu mandei para vocês, certo? Uma outra dúvida aí, ó, cabinho, né, que eu mostrei lá, né? Aí você coloca o número, só que eu coloquei lá, só que aqui acaba ficando uma célula, né, que é o N9, ó, que é onde está o número 1, 2, 3, e 8 é para ter 8 casas
esse número. Aí vai gerar esse valor aqui para você. Certo? Mais alguma dúvida aí, ó? Vamos lá, resolver esses dois exercícios aí para finalizar o conteúdo de memória. Né? Então, ó, parar aqui. Qualquer coisa aí, só postar ainda no fórum, enquanto estou na aula aí, dá para responder alguma dúvida.